Aqui no Salmo 119, versículo 169. Salmo 119, versículo 169. O salmo mais extenso da Bíblia, né? O salmo mais extenso do livro de Salmos. Amém? Amém. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor.
Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chega a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venham a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-ei. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Querida igreja, o Salmo 119 é um salmo que, se você ler ele todinho, você vai ver que o salmista, ele fala muito sobre os preceitos do Senhor, sobre a palavra do Senhor, sobre os mandamentos de Deus. Então aqui ele dá total ênfase aos mandamentos. Então ele fala: guardei o teu mandamento no meu coração, guardei tua palavra no meu coração. E se você for lendo, ele vai falando: guardei teus mandamentos. Agora eu agradeço pelos teus mandamentos. Então, alguém que estava alegre, feliz, porque ele estava assim, sentindo a presença de Deus, ao ler os mandamentos do Senhor, ao ler a palavra do Senhor, a colocar a palavra do Senhor em primazia, em primeiro lugar na vida dele. E interessante que nessa última parte do Salmo 119, ele está dizendo assim: chega a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Por quê? Porque o entendimento nosso precisa ser dentro da palavra do Senhor. Eu posso estudar muitas coisas, posso estudar filosofia, português, inglês, eu posso estudar o que eu for, o que eu quiser estudar. Mas se eu não estudar a palavra do Senhor, se eu não der preferência à palavra do Senhor, talvez eu não consiga agradar ao Senhor como Ele quer, como Ele deseja. Porque eu sempre costumo falar, quando eu ministro, quando eu dou aulas de escola dominical, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por que precisamos conhecer? Porque nós precisamos saber o que ela nos ensina. Porque se nós não soubermos o que a palavra nos ensina, nós somos levados, como diz a Bíblia, por qualquer vento de doutrina. Aí vem alguém falando: porque agora é assim, assim. Será que é mesmo? Não! Examina a Escritura e veja dentro dela. Não, isso que você está falando não bate aqui com a minha palavra, com a palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra, quando nós entendemos a palavra, nós estudamos ela, nós não somos enganados, não somos levados para cá e para lá. E aqui ele diz assim, né? Chega a ti o meu clamor, Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Por que ele está pedindo para Deus lhe dar entendimento? Porque talvez ele lesse a palavra e não entendesse. Quantas pessoas são assim? Eu conheço algumas. Eu falo assim: mas você lê a Bíblia? Eu não leio porque eu não entendo nada. Então o salmista, ele está dizendo: me dá entendimento, Senhor. Eu te louvo, Senhor, te glorifico, mas me dá entendimento. Eu quero entender a tua palavra. Porque a primeira coisa que Deus trabalha em nós é o desejo. Eu quero. Se você quer, Deus te dá. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero saber o que a tua palavra diz. Então vem o Espírito Santo de Deus e nos abre o entendimento. Nos dá, ele é o Espírito, de sabedoria e de entendimento e do pleno conhecimento de Deus.
Então Ele nos dá o entendimento da palavra. Ele nos ajuda a entender o que Deus quer nos falar, né? Então não há desculpa. Mas eu não entendo a palavra. Então ora, né? Ora a Deus, pede para Deus para que você entenda a palavra. Quando eu não era evangélica ainda, eu li a Bíblia. E quando eu li a Bíblia, como toda pessoa que lê a Bíblia sem ser evangélica, também não entendia nada. Mas eu lia. E eu lia e eu não entendia, mas eu lia. Porque eu queria entender. E aí o dia que eu encontrei com Jesus, que eu aceitei a Ele na minha vida, aí a minha mente se abriu. Aí quando alguém falava assim para mim, mas a Bíblia fala assim, fala, é isso mesmo, realmente eu já li. Você não é nova convertida? Sim, mas eu já li lá atrás, eu já conheço de lá, só que lá eu não entendia, agora eu entendi. Louvado seja Deus, né? Então nosso Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia! Eu quero que você entenda uma coisa, que Deus é maravilhoso e que nós precisamos conhecê-lo, saber quem é Ele, porque quando você provar de Deus, quando você sentir realmente a presença do Espírito Santo na tua vida, nunca mais você vai querer deixá-lo, nunca mais você sai da presença dEle, porque é a coisa melhor que existe na face da terra. E aí Ele continua: chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Então aqui ele já está, no versículo anterior, ele pede entendimento da palavra. Aqui ele já está usando a palavra. Prestou atenção? Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Glória a Deus. Não, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai me livrar. Então, livra-me conforme está na tua palavra. Por que Ele está usando a palavra? Porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é uma espada. Ela é uma espada de dois gumes, uma espada afiada, onde nós podemos lutar contra as astutas ciladas do diabo. Então nós usamos a palavra. Quando Jesus estava lá no monte, ou melhor, quando ele estava no deserto, e ele era tentado pelo diabo, e o diabo pegou Jesus e ofereceu para ele todos os reinos da terra. E Jesus disse assim: escrito está, só ao teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Aí o diabo levou ele no monte bem alto, falou assim para ele: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ó o diabo usando a palavra, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te sustenta na tua mão, para que não tropece com teu pé em pedra. Então Jesus rebate o diabo e diz: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o que nós estamos vendo? Esse diálogo entre Jesus e o diabo, nós estamos vendo uma luta de espadas. Então aqui está Jesus nos dando um exemplo de como usar a espada, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então quando o inimigo se levanta, espada nele, palavra nele, nada de ficar ouvindo o que o diabo fala e está fazendo o que ele manda. Você não tem que obedecer ao que o diabo manda. Obedeça o que Jesus manda na sua palavra. Obedeça a Deus. Porque às vezes a gente pensa tantas coisas e a gente fala assim: mas de onde vem isso? Isso não vem de Deus. Mas se não vem de Deus, vem do diabo. Então para trás de mim, Satanás. Não quero você aqui. Não quero você na minha mente. A Bíblia nos ensina o quê? Para trazer cativo todo pensamento. Nós podemos fazer isso. Nós temos autoridade para isso. Leva cativo o pensamento. Não deixe esse pensamento ficar na tua cabeça. Como diz aquele
aquele ditado, né? Nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça. Não podemos. Mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Isso nós podemos. Então quer dizer o quê? Não tem como impedir que os pensamentos venham. Mas eu posso impedir que os pensamentos fiquem dentro da minha cabeça. Então, para trás de mim, Satanás. Não te aceito. Na minha cabeça, não. Então, vamos voltar aqui. Versículo 171. Os meus lábios proferiram louvor quando me ensinaste os teus estatutos. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Quando Deus revelou para ele a sua palavra, o seu coração se alegrou e os seus lábios louvaram a Deus, adoraram ao Senhor. 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Agora que ele entendeu que ele gostaria, ele queria, ele desejava falar da palavra de Deus. Aí 173. Venha a tua mão socorrer-me, pois escondi os teus preceitos. Por quê? Escondeu como? Escondeu lá dentro, lá no coração. 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Aleluia. A tua lei, a tua palavra é todo o meu prazer. Quando você abre a Bíblia, é como se você abrisse um baú de tesouro. É muito maravilhoso. E ele fala aqui que ele tem desejado a salvação. Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero a salvação. Porque é outra coisa que o ser humano precisa desejar. Nós precisamos desejar a salvação da nossa alma. Eu preciso da salvação da minha alma. Eu preciso desejar isso. Porque o diabo, ele entra na vida da pessoa, ó, dando chute na porta, empurrando, entra no sopetão. Mas Jesus, ele faz isso, ó. Ele bate. Jesus é educado. Ele bate na porta do teu coração. Ele pergunta se ele pode entrar. Porque se ele abrir, diz Apocalipse, se a pessoa abrir a porta, ele fala: entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. O que quer dizer isso? Cearei com ele e ele comigo. Isso quer dizer comunhão, intimidade. Não é qualquer pessoa que você leva para a tua casa para um almoço, para um jantar. Não é qualquer pessoa. Mas aqui, quando você traz alguém na sua casa para um almoço, para um jantar, quer dizer que você tem amizade com aquela pessoa. Então Jesus está dizendo aqui, a palavra está dizendo o quê? Que Jesus, quando ele bate na porta e você deixa ele entrar, você vai ter intimidade com ele, vai ter comunhão com ele. E é isso que ele quer. O que Jesus quer de nós é intimidade, é comunhão, é estar junto em todos os momentos. Não é só um momentozinho aqui, uma horinha ali, não. Ele quer estar conosco 24 horas por dia. Ah, mas então eu tenho que ficar orando toda hora. Não. Você precisa ter comunhão apenas com Ele. E ouvi-lo quando Ele fala, e falar com Ele quando Ele quer te ouvir. Aqui, eu acho interessante agora, que ele diz assim: viva a minha alma, e louvar-te-á, ajude-me os teus juízos. Aí o 176 é interessante, porque ele fala assim, ó: desgarrei-me como ouvi,
como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não esqueci dos teus mandamentos. Olha que palavra poderosa, né? Busca-me, Senhor, porque eu não esqueci. Eu não esqueci, Senhor, os teus mandamentos. Glória a Deus. Eu sou como ovelha perdida. Eu estou perdido. Eu estou. Sabe o que é perdido? Sabe o que é uma pessoa perdida? A pessoa perdida é aquela pessoa que não sabe voltar para casa. Ele até quer voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar para minha casa, mas eu não sei como é que eu chego lá. Eu quero voltar a ter o que eu tinha antes, mas eu não consigo. Eu não sei como é que eu chego. Eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Eu não sei, eu estou perdido. E agora? Quem poderá, como diz o Chapolin, quem poderá me ajudar? Né? Então, ele clama ao Senhor: busca-me, Senhor, busca-me, porque eu estou perdido. Eu quero voltar, só que eu não consigo, eu não sei voltar. Mas o Senhor hoje ele está aqui, e o Senhor quer buscar a ovelha perdida. Ali em Lucas, no capítulo 4, tem uma parábola que Jesus conta sobre uma ovelha que se perdeu. Ele diz assim: então ali ele conta a história de aí estavam lá os fariseus, né, o pessoal lá, murmurando, porque ele estava sentado comendo com pecadores, com publicanos. Quem eram os publicanos? Publicanos era um pessoal assim que é o cargo deles, né? Publicanos era o cargo. Eles cobravam impostos. Então se o imposto era 2, eles cobravam 4. 2 ia para o bolso. Então, eram ladrões. E os fariseus ali, eles estavam implicando, eles estavam falando: mas quem é esse Jesus? Ele senta com esse povinho. Esse povo aí, tudo pecador, publicano. Que isso? Se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele sabia quem são essas pessoas. As pessoas são párias, são pessoas de baixo calão. Que isso? Mas Jesus diz para eles assim, que não necessita de médico quem está são, mas necessita de médico aquele que está doente. Poxa vida, o ser humano está doente por causa do pecado. E aí a pessoa está lá e precisando e necessitando, e alguém se achando muito santo. Não me misturo com essa. Não é assim. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então veja bem, aí ele conta essa parábola da ovelha. Ele fala assim: olha, eu vim para os doentes. Veja bem, se quem de vocês que tem lá 100 ovelhas, mas um dia você vai contar as ovelhinhas e está faltando uma, o que você faz? Você não vai deixar as 99 ali e procurar aquela que está faltando? Ou você vai abandonar a outra que faltou? Percebe? Então Jesus ele conta essa parábola. Não, você vai deixar as 99 aqui e você vai procurar a 100ª ovelha que faltou.
Eu não vou na igreja porque eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Não, não é assim. Pode vir, venha como está. Não é assim que a Bíblia fala? Venha como está. Porque é aqui que Jesus vai te tomar nos braços. Que Jesus vai tirar todo o carrapicho. Sabe o que é carrapicho? Aquele negocinho preto, né? Que gruda. E a ovelha, ela tem lã, né? E a ovelha que você nem vê a cor da lã, porque ela está toda cheia de carrapicho. Mas a ovelha não consegue tirar o carrapicho. Ela não consegue. Já viu alguma ovelha com o casquinho dela tirando o carrapicho? Não, a ovelha não consegue. A ovelha tem que deixar que o pastor tire seus carrapichos. E o pastor aqui é Jesus. E ele fala assim, olha, o pastor vai lá, pega procura essa ovelha, até que ele encontre essa ovelha. E depois que ele encontra a ovelha, ele coloca ela no ombro. E ele leva para o aprisco. Ele não vai deixar a ovelha lá. Ao contrário, o pastor, ele está preocupado, porque a ovelha, ela está correndo perigo, ela está soltinha lá no mundo, ela está sofrendo perigo que algum lobo possa vir comê-la, machucá-la, porque lá no mundo é assim, lá no mundo você precisa tomar cuidado, e o pastor está preocupado com a ovelha. O pastor quer a ovelha de volta para o aprisco. O pastor quer a ovelha, quer pegá-la no colo, quer botar no seu ombro, quer levá-la para a segurança do aprisco. Aleluia. E eu acho interessante que ele fala da ovelha, porque a ovelha está lá no mundo. A ovelha está lá indecisa, sem saber, não consegue voltar porque ela está perdida. Mas aí ele continua contando as parábolas. E ele fala assim, também havia uma mulher que ela perdeu, ali no versículo 8, ela perdeu uma dracma. E ela pega uma vassoura e ela varre a casa procurando a dracma até ela achar. E quando ela encontra aquela dracma, ela faz uma festa, ela chama as amigas, vem aqui, vem se alegrar comigo, porque eu achei a dracma. Eu tinha perdido, mas eu achei. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Veja bem, lá nesse tempo, as mulheres, elas eram ensinadas pela mãe, pelo tutor, por quem fosse, para cada atividade que essa mulher, que essa jovem, que essa criança, cada atividade que ela aprendia a fazer, ela ganhava uma moeda chamada dracma. E ela pegava essa moeda e ela colocava essa moeda em destaque no seu corpo. Podia ser no pescoço, podia ser naquele véuzinho que colocava no nariz. Por isso você vê nos filmes aquelas mulheres com moedinha assim no nariz, né? Porque eram dracmas que ela colocava no seu corpo, porque quem olhasse para ela ia entender, olha, essa dracma aqui eu ganhei quando eu aprendi a cozinhar. Essa dracma aqui eu ganhei quando eu aprendi a limpar a casa. Essa dracma aqui eu ganhei quando então ela ia falando, ela tinha, cada dracma daquela tinha uma história, tinha um significado muito importante para aquela mulher. Por quê? Porque quando os moços, eles queriam procurar uma esposa, eles não iam olhar a formosura do rosto, não, eles iam olhar as dracmas. Eles não queriam naquela época uma mulher belíssima, eles queriam uma mulher que soubesse lavar, passar, cozinhar,
cuidar da casa, ser boa mãe, cuidar de criança, enfim. Era o que eles queriam naquela época. Hoje os valores são outros. Mas naquela época era isso que eles queriam, que eles procuravam. Então, para aquela mulher, era muito importante aquela dracma. Era algo de imenso valor para ela. E ela perdeu. Perdeu. Mas a dracma estava dentro de casa. Ela perdeu a dracma dentro de casa. E agora? Alguém fala assim, já vi o pregador pregando. A casa dela era suja, por isso que ela foi varrer. Não era suja. A casa era limpa. Porque ela tinha 10 dracmas, ela sabia limpar a casa. A casa era limpa. Mas você já perdeu alguma coisa muito pequena e você não sabe, olha embaixo, olha e não acha? Qual é a ideia? Pega a vassoura, vamos dar uma varrida que a gente encontra. Não é assim? Aí a gente passa a vassoura lá embaixo, lá onde ninguém vai, ninguém consegue olhar, e encontra. Então a mulher encontrou a dracma que estava perdida dentro de casa. Sabe o que isso quer dizer? Que tem muitas pessoas que não são como a ovelha que está lá no mundo. Não são como a ovelha que está perdidinha lá no mundo, não consegue voltar se o pastor não buscar. Tem muitas pessoas que estão perdidas dentro da igreja, que já há muito tempo não conseguem mais orar, que já há muito tempo não conseguem mais buscar o Senhor, há muito tempo não sentem mais a alegria do Espírito Santo, o prazer de estar na presença do Senhor, prazer de estar no jejum como hoje nós tivemos, o prazer de fazer a obra de Deus, o prazer de ler a palavra. Já não sente mais, está perdido dentro da igreja. Mas o Senhor hoje Ele está dizendo que Ele quer encontrar essa dracma que lhe é preciosa. Aleluia! Glória a Deus. Porque você está na igreja, você perdeu o valor? Não! Você continua tendo o mesmo valor para Deus. Deus não quer ninguém aqui desanimado, abatido, aflito. Deus quer entrar com providência na tua vida. Glória a Deus. Quer te levantar, quer alegrar o teu coração, quer mostrar para você que Ele é Deus. Aleluia. Quer que você tenha um conhecimento, um relacionamento, uma intimidade com Ele. É isso que Ele quer. Aleluia. E depois Lucas continua escrevendo o que Jesus falou aqui. Que ele fala da ovelha que se perdeu e precisava o pastor buscar. Ele fala da dracma que estava perdida dentro da igreja, mas estava dentro da igreja. Glória a Deus por isso. E ele fala do filho que estava na casa do pai, mas ele foi-se embora, quis ir embora, quis deixar tudo, quis ir para o mundo, quis conhecer como é que é lá fora. O filho pródigo saiu, chega para o pai e fala: pai, quero mais não, viu? Quero viver aqui mais não. Eu quero ir embora, eu quero sair, quero conhecer o mundo, quero viver lá fora, quero saber como é que é. E quando ele sai para viver lá fora, saber como é que é lá fora, ele falou para o pai assim: ó pai, me dá tudo aí, ó, minha herança. Quero a minha herança, é meu direito. Não, é meu direito. Né? Porque ele sai assim, né? Cheio de topete. Não, é meu direito. Essa parte aqui da fazenda é minha. Sou filho. Né? Sai todo arrogante. Sou filho, é minha parte, pode me dar aí. E o pai lhe dá a metade da fazenda para ele, ele vai embora. E quando ele chega lá no mundo, ele está cheio, tem bastante, está bem, está cheio, tem muito. Então ele começa a gastar o que ele tem. E de repente vem o que? Fome na terra. E ninguém mais tem trabalho, ninguém mais tem dinheiro, ninguém mais tem nada, tudo começa a ficar muito caro. E aí o que ele faz? Começa a gastar seu dinheiro, ia gastar.
Agora, ele está vazio. E quando ele fica vazio, sem nada, ele sente uma coisa que as pessoas que estão lá fora sentem muito. Ele sente fome. Ele tem fome. Fome da palavra. Fome de Deus. Ele sente saudade daqueles cultos maravilhosos, daquele culto que ele sentia a presença de Deus. Ele tem fome de Deus, ele tem fome da palavra, ele tem fome de estar na presença do Senhor. Ele quer voltar, aleluia. E interessante que aqui o pastor foi buscar a ovelha perdida, porque ela não conseguia voltar. A mulher limpou a casa e pegou a dracma, conseguiu achar. Mas o filho, o pai não foi buscar. Não foi. Por que não foi? Porque o filho que foi embora tem que voltar com as suas próprias pernas. Ele precisa voltar com suas próprias pernas. Precisa voltar arrependido. Precisa voltar assim, quebradinho, cabeça baixa. Por quê? Porque quando ele foi arrogante. Foi embora, saiu arrogante. Saiu cheio de si, cheio estou, de nada tenho falta. Porque não tinha, porque estava na casa do pai. Estava aqui. Tinha palavra, tinha pão, tinha roupa, tinha veste, tinha anel no dedo, tinha tudo. É filho. Aleluia. Alguém passava na rua e dizia: ali vai o filho de Deus. As pessoas olhavam ele na rua: aquele é filho. Então ele tinha, mas ele foi e ele perdeu tudo, não tinha mais nada. Agora ele volta, e ele volta que nem um menino, que agora não tinha mais nada, tudo vazio, até o anel perdeu, até o sapato no pé perdeu tudo. Porque uma coisa que as pessoas não entendem é que lá fora tem fome, lá fora não tem pão, comida no mundo o crente não come, faz mal, não consegue. Levaram ele lá para cuidar dos porcos, cuida desses porcos aí, e ele viu o porco comendo com tanto gosto, aquela comida nojenta, e ele queria encher a barriga com aquela comida do porco, mas ele não conseguia. Porque quem um dia já comeu essa palavra não consegue comer nada lá fora, não consegue comer comida de porco. Que Jesus falou: não dê aos cães as coisas santas, e não dê aos porcos as vossas pérolas. Você não é porco, nós não somos porcos, nós somos ovelhas. Aleluia! Ovelha come pão na casa do pai. Ovelha tem alimento na casa do pai. Mas houve uma oportunidade para aquele moço. Ele lembrou que na casa do pai dele até os empregados tinham muito pão. Então ele fala assim: olha, eu vou voltar lá, eu vou me humilhar na presença dele, e eu vou dizer para o papai, eu pequei diante de Deus, pequei contra ti, e eu já não sou nem mais digno. Olha para mim, olha para mim, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Porque as pessoas vão passar na rua e as pessoas vão falar: lá vai o mendigo. Eu não sou digno. Mas me faça como um dos teus trabalhadores, só para comer, só para ter pãozinho de manhã, comidinha no almoço, jantarzinho à tarde. Aí o pai olha para o filho: não espera mais nada não, vai, abraça e leva o filho para dentro, não quer saber de conversa, leva o filho para dentro, troca a roupa dele,
dele. Bota a roupa de filho de novo. Bota anel no dedo, né? Anel de filho, brasão da família. Bota sapato no pé. Por quê? Porque esse meu filho estava morto. Aleluia. Mas ele viveu, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus ressuscita aquele que morreu, aleluia. Tem muita gente aí fora falando assim, pra mim não tem mais jeito. Pois o Senhor está dizendo para você, tem jeito sim. Aleluia. Aleluia. O Senhor te chama de filho. O Senhor te quer de volta. O Senhor tem roupa nova para você. Sabe qual é a roupa que o Senhor tem para você? Chama-se vestes de salvação. Aleluia. Para naquele dia você se apresentar diante de Deus com as vestes brancas. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem vida nova para você, aleluia. Oh, Deus tem. Aí eles fazem aquela festa maravilhosa, mata o bezerro que estava separado para grandes festas, grandes ocasiões. Aí chega o irmão dele e fica muito bravo. Mas por que o meu pai está perdendo tempo com esse haste? Então o pai olha para ele e fala, mas não era necessário nós nos alegrarmos. Esse teu irmão já estava morto, mas agora ele voltou e ele está vivo. Ele vive. É motivo de nos alegrarmos. E o filho fica muito bravo, porque ele fala assim, mas pai, ele foi embora, gastou tudo aí com as mulheradas aí, toda a herança dele. E eu fiquei aqui com o Senhor. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festinha aqui com meus amigos. Aí o pai diz assim, meu filho, esse é o problema? Deus e toda a glória. Todo problema é esse? Você é o dono de tudo isso aqui. O que é meu é teu. É tudo teu. Você podia pegar. Você pode pegar o que é teu. Toma posse. Pega. Toma posse do que é teu. É teu. Pode pegar o cabrito. Vai se alegrar com os teus amigos. É teu. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tudo que estava ali era do filho que ficou. Mas e o filho pródigo? Não ia ter nada? Ia ficar sem nada agora? Agora que ele gastou tudo, acabou? Não vai ter nada? Claro que ele vai ter. Porque a fazenda produzir, dali em diante, o que o filho produzir, dali em diante vai ser bom. Mas o filho que ficou, a herança é maior. Então por quê? Porque Deus é justo. Mas o filho que voltou também vai ter herança. Porque Deus é justo. Então, meus queridos, vamos estar na presença do Senhor. Vamos buscar a presença do Senhor. O que é meu é teu. O Pai te deu. E por que você fala assim, mas eu não tenho? Olha, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, mas eu queria tanto um dom espiritual, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Como assim? Não tem. Exatamente porque você não está buscando. Busca, busca, se põe na presença, se põe na brecha, ora, busca do Senhor, fala, Senhor, eu quero, me dê o que é meu por direito, porque o Senhor tem portas para te abrir, o Senhor tem coisas para fazer na tua vida, e você vai precisar se posicionar. Em vez do filho ficar lá
olhando para os cantos e murmurando, ele tinha que ter se posicionado diante do pai. Pai, eu quero cabrito que me alegrar com meus irmãos, com meus amigos. O pai ia dizer: ô meu filho, pode pegar, tudo meu. É isso que o pai ia dizer. No entanto, ele ficou ali só murmurando, olhando para os cantos, chutando pedrinha, mal-humorado, cara feia. Deus não quer isso não, queridos. Deus quer você feliz. Aleluia. Deus quer você feliz, aleluia, na presença dele. Deus quer encher a sua igreja do Espírito Santo. O Espírito Santo traz para nós alegria. O Espírito Santo traz para nós consolo, conforto. É isso que Deus quer para a sua igreja, aleluia. Deus nos quer, Deus nos ama. Deus quer intimidade conosco, aleluia. Deus quer mudar a tua vida, fazer a tua vida nova, a tua vida diferente, fazer tudo novo. Aleluia. Se posicione e diga para Deus: Deus, eu não sou ovelha perdida. Deus, eu não sou a dracma. Deus, eu não sou filho pródigo. Eu sou o filho que ficou. Glória a Deus. Eu estou aqui, Senhor. Abre-me a porta. Que Deus vai abrir a porta para você. Amém, queridos?